Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Yara, é um prazer estar aqui. Nesse dia chuvandinho, né? Gostosinho para ficar em casa, a gente fez uma escolha. Olha que legal, a gente fez uma escolha de estar aqui, né? Uma escolha consciente, uma escolha clara, sabendo o que deixou para trás, o cobertor, o edredom, a pipoca, o cineminha, né? Deixa eu ver se tem gente muito jovem. Ah, tem pessoa que namora bastante aqui, né? Tem. No dia de Santo Antônio, os solteiros que estão, né, fazendo sorte hoje para Santo Antônio também vieram. Gente, esse tema é um tema muito gostoso de falar, porque não tem distância de nós. Não é um tema que a gente vai falar da morte, que parece estar tão longe, né? Do desencarne. Ou a gente vai falar de um outro planeta, ou a gente vai falar do nosso aqui e agora. Escolha. Todo momento nós estamos fazendo escolhas, né? Então, de cara, eu vou sugerir que a gente assista um filmezinho rápido, talvez alguns já conheçam, tá? Vamos assistir. Conta uma lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que dizia lá de dentro: entra e apanha tudo o que desejares, mas não te esqueças do principal. Lembra-te, porém, de uma coisa: depois de saíres, a porta fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade e não te esqueças do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, carregou para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá dentro, mas a porta já estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero sempre. Temos uma média de 80 a 100 anos para viver nesse mundo e há uma voz que sempre nos adverte: não te esqueças do principal. O principal são os valores espirituais, a família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais fascinam-nos tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações e as riquezas. Não te esqueças do principal. Bom, eu não gosto muito de história triste, eu prefiro a comédia, né? Mas é só pra gente iniciar hoje. Ela é uma história, claro que é triste, né? Que é uma história de perda, é uma história de uma escolha que ela fez e que aí ela torna irreversível, porque existem escolhas que a gente faz e que ainda consegue reverter, muito rapidamente até, outras nem tanto, né? Mas é só para a gente começar a refletir sobre esse tema, né? Essa questão aqui, muito clara, né? É um texto que vai comparar especialmente a questão material com a questão espiritual, afetiva, né? De a gente valorizar mais o afeto do que o valor do dinheiro, o valor da matéria. Mas eu não gostaria de abordar só por esse ângulo. Eu gostaria de abordar pela dificuldade que nós temos, muitas vezes, em ter que escolher. Não é uma coisa simples. Quando a gente vê aqui, né, eu fico imaginando a gente na mesma situação. Quantos de nós não passou já por alguma dificuldade em que muitas vezes acabou escolhendo uma coisa que não era o seu padrão normal? Geralmente é uma pessoa afetiva até, mas naquele momento, na hora da escolha, a necessidade, ou pelo menos aquilo que ela julgou mais importante, era uma outra decisão, e ela vai lá e decide. E depois ela passa o resto da vida se arrependendo e se culpando de ter tomado aquela atitude. Hoje, o que mais temos, talvez, que nós carreguemos muito de outras encarnações, é justamente a culpa. Eu acho que quase toda palestra que eu venho fazer, eu acabo falando a mesma coisa. Porque os textos que a gente lê falam muito nisso. E a culpa, gente, é um grande peso desnecessário que nós carregamos.
né? O arrependimento é muito bom quando eu percebo que tomei a decisão errada e eu percebo, não, agora eu vou tentar melhorar com o que eu tenho, com o que ficou. Eu já tomei a decisão errada, se eu puder consertar, eu vou. Se eu não puder, daqui para frente eu pretendo não cometer o mesmo erro, pelo menos. Mas a culpa de ficar remoendo essa questão, de se autopunir muitas vezes, essa não é aconselhável, não é uma boa conselheira para nós. Ela deve ser deixada de lado, tá? Porque a gente fica se culpando. O que acontece quando eu me culpo? A minha autoestima vai lá no chão, vai lá para baixo. Eu vou me sentir muito mal, porque eu cometi um erro. E aí no próximo erro que eu possa cometer, aquela feridinha abre novamente e a dor piora. Então nós já temos muitas outras coisas com que nos preocupar. A culpa não é, a gente lê hoje abertamente, mas quando você vai de novo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vê com outras palavras a mesma coisa lá. Jesus nunca orientou que tivéssemos culpa, que sentíssemos culpa, que carregássemos culpa. Nunca houve um Deus punitivo. Esse Deus que castiga, esse Deus que coloca a gente em pecado e que depois vai nos perdoar ou não, esse Deus foi inventado pelo ser humano, numa época em que o ser humano mantinha a parte do poder da religião, né? Eram as igrejas católicas muito fortes, como o poder imperial mesmo, né? Então eles tinham um poder financeiro, político, e então era o jeito que eles colocavam para que as pessoas ficassem, né, domadas ali, dominadas nesse sentido, sentindo medo de alguma coisa que ela não pode ver e não sabe o que é. Hoje nós conhecemos, nós já passamos por muitas vidas para a gente saber que esse Deus de barba branca sentado numa nuvem não existe, né? Por mais que quando a gente é criança seja gostoso pensar nele assim. O que existe é uma energia positiva, uma coisa muito grande impregnada em todos os seres, inclusive em nós, né? Esse é Deus. Cada um pode fantasiar seu Deus como quiser, tá? Não tem nada errado se alguém ainda vê como um velhinho, né, de barba branca, tudo bem. Mas hoje a gente sabe que esse conceito é muito mais amplo, é nesse sentido. Muito bem. Então, voltando à questão da escolha, eu gostaria, assim, naturalmente nós não nos lembramos disso, mas também temos notícia pelo plano espiritual de que é assim que funciona. Quando a gente está lá no bem bom, do outro lado, para desencarnar, a gente já se acostumou que já desencarnou aqui, já está lá preparando para a encarnação. Aí a gente passa pelo departamento de reencarnação e eles vão puxar a nossa ficha corrida. Aí eles vão olhar, bom, Yara, você já foi isso, você já foi aqui, já foi Cleópatra, que todo mundo acha que foi Cleópatra em alguma encarnação, né? Eu nunca fui escrava, eu já fui Cleópatra direto, né? Então, e aí vai puxar lá e vai olhar, olha, o que está faltando para você aprender? Né? O que de você já passou de ano, que disciplinas você liberou e quais você ficou em dependência? Aquelas que eu reprovei, matemática não era muito boa, então qual é a disciplina aqui? Qual é dessa escola chamada Planeta Terra? É o orgulho, olha, você ainda é muito orgulhosa, olha, a paciência você não desenvolveu direito, olha, você não aprendeu a aceitar o outro como ele é, você sempre quer mudar as pessoas, então você tem essas matérias para se aplicar nelas durante essa encarnação e vai fazer a prova lá. É aqui na Terra que a gente faz essa prova. Muito bem. Algumas me permitem escolher, todos nós. Tivemos várias dessas matérias que a gente escolheu. Olha, eu vou nascer gordinha, eu prometo que eu vou aceitar que ser gorda é tudo de bom, na boa, que eu não vou morrer por causa disso, entendeu? Eu não vou ficar revoltada, né? Aí, muito bem, é uma das coisas que eu me comprometi. A outra é que eu vou aceitar ser mais paciente com algumas pessoas, enfim. Aí tem algumas dessas provas me serão impostas. Porque como já se passaram muitos milênios e a gente já encarnando e a gente se atrasou um pouquinho, às vezes a gente vai ter algumas dessas que a gente vai chamar de karma compulsório, aquele que a gente é meio obrigado a vivenciar. Tudo bem, eu aceito de boa, porque eu estou louca para encarnar. E sabe por que eu estou louca para encarnar? Porque é aqui embaixo que eu sei que eu vou evoluir. Então ninguém quer ficar lá no bem bom. Parece que a gente vai querer, né? Eu vou querer ficar só andando naquele gramado cheio de lírios, né? Toda novela parece, tem um gramado cheio de lírios perto de um lago. Não, nem sempre, mas de qualquer maneira eu vou querer ficar
fica lá, é gostoso, eu não sofro, tem um ou outro companheiro das outras vidas, ou até dessa vida que me antecedeu, que me faz companhia, tudo muito bom. Não é assim. Quando a gente está lá, a gente sente a verdadeira necessidade de evoluir e a gente pede para vir. E aí, como eu quero muito vir, eu vou assinar contrato de tudo que me der. Opa, deixa comigo que eu vou ser uma gordinha feliz, eu vou ser a pessoa mais paciente do mundo, pode me botar lá, me bota para trabalhar, me bota na família, aquelas pessoas bem assim, tinhosas, porque é com elas que eu vou aprender. Aí, muito bem, eu me preparo, eu desço e eu chego linda, maravilhosa no planeta Terra. Aí eu começo a crescer e é óbvio, gente, que se eu tenho ainda esse ranço, né, eu vou ser um pouco irrequieta, eu não vou ter muita paciência, porque eu vim para aprender, então é porque eu não tenho. Eu vou ficar com raiva porque eu sou meia gordinha, mas enfim, eu vou tendo chances e aí eu vou tendo oportunidades de me defrontar justamente com as minhas dificuldades. Só que tem uma hora que eu começo a ficar com raiva, né? Especialmente quando eu começo naquela fase, não pedir para nascer. Imagina, né? Olha o tempo que eu fiquei lá em cima, entrando e saindo da fila. Chega lá, não, volta pro fim da fila. Não vai descer ainda, volta pro fim da fila. Então, e aí, esse momento aqui na Terra, como é que acontece? Quando eu começo a sentir que tem algumas coisas na minha vida que estão se repetindo, é justamente a hora que eu tenho que prestar atenção nelas. Porque eu não estou dando conta de resolver na primeira experiência, Deus vai lá e coloca de novo. Eu não estou dando conta de resolver na segunda, Deus vai lá e põe de novo. É por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas toda vez me acontece isso. Nossa, isso acontece toda hora. As moças que não tiveram um casamento, né, usam a expressão, eu tenho o dedo podre, eu escolho sempre gente errada na minha vida. Ué, por que será? Né? Será que não tem alguma coisa aí para aprender? É justamente a hora que a gente percebe. Mas a gente não percebe só, não existe só essa forma de a gente se tocar qual é o caminho que a gente tem. Existe uma outra forma que é, se eu me conhecer melhor, se eu souber como eu sou, eu vou sentir quando eu estou num caminho certo ou não. Quando aquilo é para mim ou não. Porque eu vou ter acesso ao meu eu, ao meu self, à minha essência, e lá tem um chip, não como a gente conhece aqui, mas para a gente imaginar, um chip de computador, de telefone, bem minúsculo, onde estão gravadas todas as provas que eu terei aqui. E elas estão gravadas, mas não significa que até elas, dependendo da situação, poderão ser manipuladas por Deus. Muitas vezes eu era uma pessoa extremamente impaciente, desci para passar por algumas experiências na minha mocidade. Mas quando criança, eu passei por muita dificuldade e eu fui muito paciente. Então eu já queimei essas etapas antes, eu não preciso chegar à adolescência e passar por tudo aquilo que eu iria passar. Pode ser que eu não consiga, ao contrário, eu não seja paciente na infância, eu não seja paciente na adolescência, eu entre na juventude e esteja velha sendo impaciente. E eu vou perceber que todo momento tem gente tinhosa na minha frente. Eu vou dizer, mas por quê? Que me aparece tanto. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É por isso? É porque eu estou tendo acesso aos instrumentos que Deus está mandando para eu crescer. Porque a prova, gente, não é aquela pessoa. A gente fala, né, aquela pessoa é uma cruz na minha vida. Não. A cruz é o relacionamento que eu tenho com ela. Ela não é. A cruz, a dificuldade, o karma, dito karma no sentido de ser mal, é justamente a relação. Então eu não posso mudar a pessoa, mas eu posso me mudar. Eu posso mudar e ser diferente, né? E aí, se eu não resolvo isso, como é que fica? Provavelmente, na próxima vida, eu terei repetido de ano nessa matéria e eu vou fazer de novo. Quando eu estava fazendo escola de aprendizes, tinha uma amiga, a Conceição, e ela estava fazendo escola comigo, ela estava se aposentando já no serviço. Teve uns anos muito difíceis de casamento lá com o marido, e no dia que ela se aposentou, ela achou que agora ia curtir um pouco, ela chegou em casa, enfim, e descobriu que ele a estava traindo, adultério. Ela ficou muito raivosa, muito.
Nesse período, então, ela expulsou ele de casa e, enfim, ela se dava bem com a sogra, não ia mais nem visitar a sogra, porque ele foi morar com a mãe, né? E aí a gente estava estudando. E em determinado dia nós tivemos essa aula. Que aquelas pessoas com quem a gente tem dificuldade, que Jesus falou, que a gente comece a procurar se dar bem, né, com o seu inimigo enquanto está a caminho com ele, né? Então assim, aí começou a falar, e ela começou a pensar, quando nós saímos de lá, fomos tomar um chá, e ela falou assim, nossa, eu estou apavorada. Eu falei, por quê? Ela falou, se eu tiver que encontrar aquele cara de novo na próxima encarnação, eu estou roubada. Eu falei, pois é, se você não resolveu bem com ele, não é porque separou, é porque estava com ódio, porque estava com raiva, porque não estava, né? Aí, conclusão, gente, ela ficou muito quietinha, mas assim, não, passou umas semanas, ela fui lá ver minha sogra. Eu falei, que coisa boa, mas ele não tá lá. Eu falei, não, tá bom, claro. Passou mesmo umas semanas, assim, é aniversário de uma das meninas, ele vem buscar, mas eu não vou com ele, eu vou de ônibus e encontro com eles lá. Tá bom, mas já sentou junto. E assim foram. Hoje eles comparecem às festas juntos, ela tem outro namorado, está muito feliz, apesar de ser uma senhora sacudida, ela namora, sai, viaja, e está de boa com ele. Quer dizer, ela conseguiu resgatar o sentimento, aquilo que ela veio aprender. Se era só com ele, eu não sei. Talvez fosse com outras pessoas. Mas com certeza com ele ela ganhou ponto. Ela aprendeu. Bom, então tá. Esse é só um exemplo de uma escolha maior. Uma escolha grande que a gente faz na vida, como a gente viu aqui. Da jornalista, eu não conhecia essa história, Ana Paula Padrão, que acabou modificando, né? Saiu da Globo, foi trabalhar numa empresa teoricamente menor, né? Provavelmente ganhando mais, porque a Globo paga mal. Mas fazendo coisas que ela pudesse harmonizar os desejos dela na vida. Então, essas escolhas difíceis são essas que nos colocam contra a parede. São coisas que a gente quer muito e aí a gente fica... Porque quando é uma escolha só, não sei se vou, não sei se perdoo, se não perdoo, parece simples. Aqui. A questão toda, gente, está em que sem que nós nos damos conta, nós temos e carregamos muitas causas de escolhas no inconsciente. Uma outra amiga, eu sempre pego exemplo de amiga, né? Porque a gente é observador, vive, e graças a Deus as minhas amigas são todas humanas, imperfeitas, e me dão então uma chance de poder contar histórias. Eu tenho uma amiga que ela vivia muito mal aos 18 anos, nós fizemos faculdade juntas, com os pais. A mãe sempre teve uma competição, aquilo deve ser entre elas espíritos mesmo, já de antes. A mãe sempre teve uma competição com ela fantástica. A mãe queria ser mais bonita do que ela. Você vê que é uma coisa complicada ali. E ela se sentia extremamente carente, a mãe colocando ela para baixo o tempo todo. Não é um caso tão comum, porque a gente geralmente vê que as mães querem colocar os filhos para cima. Mas ela se sentia extremamente carente. Com o pai já não falava com a mãe, enfim. Aí ela achou um namorado e desde o começo eu falava, você tem certeza que você gosta dele? Não tenho certeza, mas eu vou casar. Tá bom, casou-se. Naturalmente a história se repetiu, era o padrão, né? Ela continuou sofrendo e ele fazia com ela tudo que a mãe dela fazia. Ele a subestimava, ele diminuía a autoestima dela o máximo que pudesse, ela sofreu muito. Mas ela trouxe ao mundo 2 filhos. Ela não soube renovar o padrão da carência afetiva dela. Esses 2 filhos hoje são moços, pouco falam com ela, não ligam para ela, ela vive sozinha. Gente, ela já teve inúmeras chances. Ela é espírita. Ela conhece, mas vejam a dificuldade. Eu não estou dizendo isso para julgá-la, mas para dizer que ainda assim tem coisa que está tão arraigado dentro de nós, tão preso, que a gente não consegue mudar. Ela precisa mudar a autoestima dela. Ela precisa perceber o quanto de bom ela tem nela, para poder perceber que aquele padrão que ela está fazendo acontecer na vida dela, na verdade, não é o que veio no chip. O chip veio para ela, vai e supera. Ela vem e fracassa. Mas onde está esse fracasso, gente? Onde? Dentro dela. Então assim, então todo mundo teria que ir para um psicólogo para saber se tem, eu teria que fazer vidas passadas? Não. A gente sente, a gente sabe, a gente olha e reconhece. Como que a gente sabe, gente? Quando alguma coisa na
situação me atrai muito e me dá uma sensação de bem-estar, ou o oposto. Me atrai, mas de alguma forma aquilo me é meio proibido, é estranho. Mas para que eu tenha essa sensação mais ampla, eu tenho que estar mais em contato com aquilo que eu sou. E o que eu sou? Quem sou eu? Quais são os meus defeitos? Eu tenho que aceitar. Senão eu me torno também, né, nessa questão das escolhas, esse exemplo da autoestima baixa, tem a outra pessoa também que se torna a cuidadora do outro. Aquela que vai investir na vida do outro para chuchu, para não investir na dela. Tem aquele que vai para as drogas, porque ele não aguenta, ela não aguenta a vida como ela é e não sabe como lutar. Gente, se está escrito, né, que nós já lemos, os Espíritos trazem o tempo todo, que existe um caminho, então que caminho é esse para eu fazer uma escolha adequada? O que é o principal? Isso eu tenho que buscar e para cada um pode ser diferente. Uma coisa é certeza, tem amor envolvido. Sempre tem amor. Sempre tem afeto. Nunca é poder e dinheiro. Jung, que é um psicólogo, já desencarnado, mas que a Joana de Ângeles usa a teoria dele para falar muito de psicologia, ele diz que onde há poder não há amor. E onde há amor não há poder. Poder no sentido de disputa. Se eu quero ser mais que ela, eu não posso amá-la. Porque para amar, eu tenho que aceitar o outro exatamente como ele é. Eu não quero que ele faça o que eu quero. Eu quero que ele seja ele mesmo. Eu tenho que aceitar que vem daqui e vai lá. E o poder envolve sempre uma condição de hierarquia. Ou financeira, ou porque eu me acho mais inteligente. Então, sempre existe uma situação onde há um desnível. E é difícil aceitar alguém, a não ser que esteja dentro da regrinha, né? E essa questão, hoje, ela é muito importante, porque a todo momento nós estamos fazendo escolhas, não é? E sempre que eu faço uma escolha do sim, existe o não. Se eu resolvi ficar de pé, eu deixei de sentar. Se eu resolvi estar aqui, eu não estou lá. Toda vida é escolha, mas a vida está tão rápida, tão acelerada, que as escolhas estão indo muito mais rápido que isso. As escolhas estão no nosso dia, mudando tanto o nosso destino, como as pessoas que estão em volta da gente. Um dia elas estão, daqui a pouco elas não estão mais. E o que eu faço para correr atrás? Não é só pela morte, é também pela distância, é também pelo desentendimento, né? Vamos fazer mais um videozinho para a gente voltar ao assunto. Vamos lá.
Jung diz que nós nascemos originais e morremos cópias. Eu achei que esse filme tem tudo a ver com isso. Naturalmente dá para usar esse filminho para a gente pensar em muitas coisas, mas aqui, trazendo para a questão da escolha. É cansativo, é longo. A gente ficou aí, eu vi que vocês ficaram meio incomodados. Eu assisti e falei, gente, podia ter 1 minuto só. Achei legal. Mas eu acho que é o que lá de cima eles estão falando pra gente o tempo todo. Já cansamos também. E vocês vão tomar atitude quando? Né? O que nos desagrada? É aquilo que aqui dentro de nós também nos incomoda. Nós também estamos cansados de ver coisas que não se resolvem. Né? Por isso que quando o outro está lento, a gente fica. Porque eu também estou com... Dentro de mim eu tenho alguma lentidão que eu não estou conseguindo resolver. É o que a gente chama de projeção, eu projeto no outro, nas coisas. Se eu fico irritado com ele, é porque alguma coisa dele tocou dentro de mim. E essa irritação é comigo, não é com o outro. Então, gente, eu acredito, por tudo que a gente tem recebido lá do plano espiritual, a hora da atitude de mudança, de fato, já chegou. Pelo que a gente estuda, pelo que a gente sabe, o ser humano já teve, nós, seres humanos, já tivemos muitas oportunidades. E quanto mais a gente conhece, a gente sabe, mais será cobrado a quem mais for dado. O que é que a gente está esperando para dar um up na nossa vida, para dar uma mudada, para fazer alguma coisa, fazer a diferença de fato? Né? Então, assim, cada um de nós tem a sua dificuldade, o seu calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho o meu também. Eu também me pergunto, o que está faltando para eu mudar isso? Onde está a coragem que eu deveria ter? A gente se condiciona de que está tudo ruim, de que está tudo mal mesmo, né? Todo mundo anda igual, tudo tem que ser feito repetidamente, que o sistema é esse mesmo, que a sociedade está assim, assado, então eu também vou me deixando.
Esse comodismo de ficar no ruim está nos fazendo muito mal. Eu tenho visto, aproveitando a questão da escolinha, da criança e do hábito, né, de criar numa criança aquilo que nós somos. Nós estamos passando para os nossos filhos exatamente as coisas que a gente não gosta de ter. Mas é assim que tem que ser. Então será. Nós estamos impondo, por uma questão de falta de tempo. Eu não tenho tempo. O que eu mais ouço, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, uma das coisas que eu mais ouço no consultório com relação a crianças, e tenho ouvido muito, meu filho é terrível. A única hora que ele fica quieto é a hora que eu dou o tablet na mão dele e ele fica lá no cantinho dele bem quietinho. Ele tem 3 anos. As crianças com tablet, para ficar quieto, porque é a hora que a mãe consegue fazer alguma coisa, porque ela também trabalha fora e porque ela tem que chegar e fazer um monte de coisa em casa. Não é julgando se ela está certa ou errada. Esse é um espelho do que está acontecendo. É para a gente se colocar na situação também e pensar, e eu faço o quê? Se essa mãe não está sabendo dar conta, quantas outras mães não estão sabendo dar conta? E quantos pais? E quantas escolas? E quantos gestores, né, gerenciadores desse país e do planeta? A situação não é única, não. Nós não somos privilegiados de termos uma sociedade aí muito mal, não. Nós temos isso no planeta todo. Então, assim, e aí? Eu não concordo e fica por isso mesmo, eu ajudo a falar mal e quando eu falo mal, engrossa a fileira da energia negativa. Né? Quanto mais eu reclamo e não faço nada, mais a coisa fica pesada, fica mais difícil. Eu entro nesse sistema e atraio para mim, porque a gente sabe que a gente trabalha em rede. Tudo que for parecido, eu atraio. Se o meu pensamento é ruim, é isso que eu vou atrair. Né? Se eu sinto só falta, eu vou atrair falta. Eu vou atrair gente que sente falta. Eu vou atrair buracos, eu não vou atrair prosperidade. Para atrair prosperidade e soluções para as minhas situações, eu tenho que vibrar soluções, gratidão pelo que eu tenho já. Isso vai atrair as coisas positivas. Isso a gente já sabe. Mas tem hora que é difícil, gente. Não estou colocando isso como se, olha, é mole. Não é. Só que é uma questão para a gente estar refletindo todo o tempo. Nós temos hoje crianças sem limites. Elas estão muito espertas, elas estão nascendo, quem tem filho pequenininho sabe, né? Estão nascendo com uma inteligência muito, são perspicazes, observadores, no instantinho captam, já estão elaborando frases e sabem o que dizer exatamente. Tá, se a gente não olha para isso e não aproveita isso para ajudar nos valores que são os valores da afetividade, vão crescer apenas achando que a tecnologia é a que importa, que o poder, que o dinheiro, é isso. E como dar valor para essas crianças? Sentando com elas, vivendo com elas. Não é de cima para baixo que a gente dá valor. Embora muitas regras sejam colocadas. Né? Pode, não pode, isso vai de cada pai, de cada mãe. Mas mesmo assim, não bastam as regras. Se eu não sentar, se eu não brincar, se eu não me enrolar no chão, se eu não for na chuva, me molhar, sabe? Viver. E o tempo passa muito rápido, o tempo do relógio. Mas aquele tempo vertical, que é o tempo da qualidade, infelizmente não está sendo usufruído nem pelo pai nem pela mãe, que às vezes olha e fala, olha, mas já está grande, eu nem vi esse danadinho crescer. E dói para quem é pai e mãe também, porque passa muito rápido. Então, gente, todas essas questões são questões, sim, que a gente tem que parar para pensar, como a Ana Paula Padrão fez, ela mudou a vida dela. Tem gente que vai falar, eu não tenho como mudar. Talvez você não tenha como mudar redondamente, de um extremo para outro. Mas consulte seu coração, em algum momento você vai achar uma saída, você vai achar uma forma de estar modificando aquela carninha de pescoço que está ali te incomodando e que você não consegue tirar. Aquilo muda, se você quiser. E como que a gente pode botar essa vontade mais firme? Acreditando na gente, acreditando que existe um Deus que quando nos mandou para cá, para reencarnar, Ele queria que a gente crescesse, Ele não queria punir. Ele não queria que a gente parasse e não crescesse nunca mais. Ele quer que a gente ultrapasse as barreiras, supere as dificuldades, para voltar maior e melhor. Que criador gostaria de ver a sua criatura falida? Ninguém.
Então, vamos pensar nisso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Deus me dá as ferramentas. Eu preciso me auto-superar e preciso ajudar quem vem junto comigo. No meu caso, de responsabilidades. Porque eu estou falando aqui de pai e mãe porque são escolhas, tá? Ah, eu não pedi para ter filho, veio. Pediu. Inconscientemente pediu. Se não quisesse mesmo, desculpa, mas não tinha nem tido uma relação sexual. Porque a partir do momento que você tem, você sabe que pode acontecer. Então, né? Ah, eu não queria morrer e bati no carro, mas você andava em alta velocidade, você pediu. Todas as oportunidades que a gente usa, o nosso desejo não manda nada. O nosso desejo, a nossa ação, sim. Aquilo que a gente faz muda tudo, para melhor ou para pior. Agora, só eu desejar, não, ai, eu vou sair de noite na chuva, mas Deus me ajude, não vou ficar doente. Ué, pega um guarda-chuva, se cobre. O que Deus tem que fazer tudo sozinho? Né? Então, assim, não é esse tipo de fé, eu me refiro à fé verdadeira. Eu faço a minha parte e sei que Deus vai estar junto comigo, porque eu estou fazendo a vontade dele, que é o quê? Que eu cresça. Não é nem para ele, é para mim mesmo que eu estou fazendo. Então, me amar é essencial para fazer as escolhas. Mas me amar de verdade, sabendo que eu sou falha, sabendo que eu tenho carências afetivas, sabendo que eu tenho lá a paciência para desenvolver que eu não consegui ainda, sabendo que tem um monte de dificuldades que vão aparecer e que eu talvez nem saiba lidar. Mas que sempre vai ter o mínimo necessário para eu ficar bem. Porque Deus me dá isso. Talvez não o supérfluo, mas o mínimo Ele me dá. Eu acho interessante, quando eu vim fazer essa palestra hoje, então, a hora que eu desci, tinha um casal muito simpático ali, agradeço, que ajudou, falou, quer que ajude com a sua mãe? Opa, obrigada. Eu ia deixar ela e ia voltar, né? Mas eu mal olhei e falei, será? Tem uma vaga ali maravilhosa, bem aqui na frente. Eu falei, não acredito, estava me esperando mesmo essa vaga? E estava. Com tanta gente voltando para estacionar para lá, tinha uma vaga aqui. Então, assim, como as coisas melhoram quando a gente está acreditando. E eu não estava brava, vou ter que voltar. Não, você vê que tudo fluiu. Tudo fluiu. Nós saímos um pouquinho atrasadas de casa, eu e ela, mas falei, vai dar certo. Ela falou, vamos que você vai achar uma vaga lá. Né? A palavra de mãe acontece, né? Ó, praga também, né? Não vai tocar nenhuma. Então, essa questão, gente, da gente acreditar, tem a ver. Se eu sou filha de Deus, eu digo que eu acredito em Deus e não acredito em mim, então, desculpa, também não acredito em Deus. Quem diz, eu acredito em Deus, mas eu sou tão... Comigo nada vai dar certo. Você está pecando, entre aspas, né? Usando a expressão católica, porque se você não acredita em Deus, você não acredita na obra dele, que é você, então não faz o menor sentido, se você não acredita nele também. Então, essa coisa de... hoje em dia, mais do que a gente fala é auto-amor, auto-perdão, deixa as culpas para lá, autoaceitação. Quando isso está ficando mais redondinho, gente, é só felicidade, é só atingir aquilo que a gente veio se propor. Porque aí aquilo que eu queria, mas não deu certo, não tem problema, eu estou de boa, eu não vou ficar infeliz. E aquilo que deu certo vai me fazer tão melhor, que eu não sei porquê, mas eu vou me sentir melhor. E é por isso, é porque eu consegui, no meu espírito, eu lá, quando eu durmo e que eu me desdobro, eu sei, eu consegui alguma coisa. Então vamos pensar que é difícil sim. Mas tem uma forma que é da gente pensar que sempre Deus vai nos iluminar de alguma maneira. Sempre tem um amigo espiritual do nosso lado quando a gente vibra coisas boas, desejo de melhora, soluções. O oriental, ele fala que não existe problema sem solução. Porque se não existe solução, então não é problema. É fato. Eu acho isso bárbaro. Se é fato, vai discutir o quê? Aceita. Né? Agora, se é problema, existe solução. Então vamos buscar. Essa não deu certo, vamos buscar outra e outra e outra. E quando a gente tem sonhos e quer ver a coisa resolvida, a gente vai. Não deixe esmorecer. Né? Eu acho que essa é a grande lição que hoje todos os nossos amigos espirituais estão trazendo. Não deixe esmorecer esse chip de amor que você trouxe, que era para você ser próspero, para você ser feliz, para você sair daqui com pontos, muitos pontos na carteira, para voltar lá com o teu currículo muito mais recheado. Não deixe, nós não podemos deixar. E só depende de nós, não depende de governo, não depende de mais ninguém. Quando eu consigo isso no meu mini mundo, eu consigo contaminar 1, 2, e aí esses pouquinhos contaminam mais, e é assim que a gente muda o planeta, que a gente tira o que está ruim, o que vai embora.
Não adianta ir pegar em arma, pegar em palavras e enfrentar. A história já mostrou que isso não dá certo. O que dá certo e que a gente nunca tentou é a gente fazer o bem para a gente e para o outro. Né? Eu vou pedir para a gente fazer junto uma oração que ela diz muito dessa questão da escolha. Né? É uma oração que a gente faz no amor exigente. Ela é uma oração que ela tem ela é mais completa, mas o Amor Exigente fez um recorte e a usa dessa forma. O Amor Exigente é uma ONG que trabalha, muito interessante, que trabalha especialmente com pais, né? Mas agora também está trabalhando com professores, não só de pessoas drogadictas, mas também de pessoas que estão com dificuldade de educar seus filhos, né? Professores com dificuldade de educar seus alunos. Então eu vou pedir para a gente hoje encerrar dessa forma, fazendo essa oração. Pega a mão de quem está do seu lado. Eu já separei as frases mais ou menos como elas estão. Eu separei as frases para a gente fazer dessa forma, né? Então vamos lá. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para juntos podermos fazer aquilo que sozinho não consigo. Conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé, alegria. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Viu?